Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do Pet Doc Cast e hoje nós temos um tema que nós amamos conversar, né, doutora Patrícia? Sim. E uma convidada que já está no nosso radar há algum tempo, tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje nós vamos esclarecer pontos relacionados à dieta, à alimentação. Dieta standard, ração premium, ração super premium, alimentação natural. Isso é uma pauta muito frequente nos nossos atendimentos. E aí, né, você é responsável pelo seu cão e pelo seu gato. Então, nosso objetivo é trazer esclarecimentos sobre alimentação animal. Eu sou Rebeca Bach, médica veterinária especializada em doenças odontológicas e tenho ao meu lado a minha host favorita que vocês imagino que já conhecem, doutora Patrícia Mosco. Olá, bem-vindos ao Pet Doc Cast. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora e doutora já há mais de 20 anos. Eu trabalho especialmente com doenças renais. Doenças renais. Rebeca, odontologia, falando de alimentação, sozinhas, não, né, Rebeca? Então, para isso, a gente trouxe, vamos falar a verdade, a Vete Bonitona. É assim que a gente sempre chamou ela. Bonitona. É. Pensa bem, olha só, ela é mãe recente, ela é médica veterinária, ela está na mídia da internet, em jornais, em revistas, ela tem um super posicionamento na internet, e ainda atende. Então, só falta botar a capa e sair de super heroína. Carla Maion, é uma delícia, um prazer enorme estar com você aqui hoje. Muito obrigada por vir ao Pet Doc Cast. Olá, meninas. Olá, pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer, um presente estar aqui conversando com vocês, com o pessoal que acompanha o podcast. Estou aqui à disposição. Deixei minha capa apoiadinha aqui na cadeira. Adorei essa descrição, adorei a ideia de ter uma capa, porque na verdade a gente tem uma capa, né? Eu tenho a capa de mãe, que eu coloco ali, eu viro mãe, de legging, chinelo e camiseta, e eu tenho a capa de veterinária, que eu fico assim, arrumadinha, boto até um óculos para ficar mais inteligente, isso, entendeu? Olha aí! E a gente muda as capas ao longo do dia, da semana, né? Porque mulher sabe como é essa rotina. Nossa, muitas vezes no mesmo período, né, Carla? Você agora, um pouquinho antes de entrar com a gente, tava com a capa de mãe, né? Fazendo o nenê dormir. Isso aí. E essa capa, ela é rápida, assim, a gente muda, mas é interessante que a gente aprende, né? A ter essa troca de roupa rápida. E dentro da medicina veterinária, eu também aprendi a usar outras capas, como você comentou, dentro da comunicação, comunicação em vários veículos, dentro da área de nutrição, da área de clínica geral. Então, eu gosto desses desafios, sabe, meninas? De levar informação descomplicada, né? De trazer alguns temas importantes e sérios para a gente esclarecer. E as duas áreas de vocês são essenciais no meu dia a dia, inclusive. Exato. Eu falo muito sobre saúde oral, falo muito sobre função renal, e tenho muitos pacientes que vêm também com queixas assim. Então, a gente tem um cross aqui muito interessante. Vamos pôr fogo no parquinho, para falar aí. sobre os assuntos importantes. E trazer aí informação para o pessoal. Isso aí. Carla, a gente estava falando um pouquinho antes de gravar, eu e você, sobre a necessidade e a importância da informação de verdade, de qualidade estar na mídia, né? E tem um dado super interessante que a gente viu numa palestra, a gente reproduz, eu e a Rebeca, que as pessoas, elas confiam na opinião, especialmente do médico veterinário. Então, aquele médico veterinário que tem conhecimento, ele tem que estar aqui partilhando mesmo, né? Então, que bom que a gente está junto e que a gente, dentro desse programa agora, vai ter a oportunidade de ensinar as pessoas em casa para que elas se sintam seguras naquilo que estão fazendo com relação à saúde e longevidade dos seus pets. Exatamente. E porque, né, Carla, a saúde do seu pet começa pelo prato. Adorei essa frase. Pois é, gente, essa frase eu sempre usei, de repente eu falei, caraca, isso pode ser um slogan, né, para chamar a atenção das pessoas de que de fato a alimentação é um dos principais pilares de saúde
E é o principal sintoma que chama atenção quando a gente vê que o pet não está bem. Exato. Então, ele para de comer, ou ele fica seletivo. É o primeiro sinal clínico ou sintoma que mostra que algo está errado. Então, ao mesmo tempo que a gente oferece saúde, a gente também levanta aquela lâmpada acesa de que algo está errado com a saúde do pet através do prato. Exatamente. É um sinalizador bem importante. Eu né? até fui buscar aqui uma frase de Hipócrates, eu não lembrava que era dele, por isso que eu fui buscar. Que seja o alimento o seu primeiro remédio. Então, é bem similar com a filosofia de Hipócrates, o pai da medicina, né? De 400 anos antes de Cristo. Então, acho que a gente está bem alinhado mesmo, né? Pois é. Isso aí. Eu confio muito nessa linha, né, de raciocínio de que a gente pode oferecer mais saúde através da alimentação, mas não só através da alimentação, obviamente, né? Eu sou uma médica veterinária que tento estar sempre ao lado da ciência e trago informações embasadas, e a gente sabe que existem moléculas novas sendo produzidas, né, desenvolvidas para serem associadas a tratamentos, a terapêuticas mais eficazes. Então, eu nunca falo que a dieta é algo que sozinha consegue oferecer saúde. Pelo contrário, a gente tem uma série de esferas ali ao longo da vida do animal que vão contribuir, vão confluir com a saúde e longevidade. Mas a alimentação é um pilar muito importante. E a gente não pode negligenciar desde a hora que o filhote chega em casa, né? E a gente hoje vê, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo, mas a gente vê a população de idosos cada vez maior, então também ponto importante, a alimentação de idosos é completamente diferente de um cão adulto ou um gato adulto. E a gente vê que as associações estão olhando para a nutrição com um pouco mais de carinho, porque não é só uma prescrição de ração, é muito mais complexo que isso, né? Então, dentro dos hospitais, dos consultórios, dentro das casas, eu acho que a nutrição tem ganhado mais espaço e mais um lugar, assim, com... Mais destaque, né? Mais destaque, sabe? Então, eu fico muito feliz, porque quando eu comecei era tudo mato, sabe, meninas? Eu imagino. Era tudo mato. Eu já estou há 16 formada e há 14, 15 na nutrição. E não existia nutrição de cães e gatos no consultório, agenda, não existia. Malemar se falava de o que ele come, se perguntava o que come. Então, hoje eu vejo que a gente conseguiu colocar isso, né, como um pilar importante na consulta, nas discussões, nos podcasts, nos congressos. Ô, Carly, você está falando de pilar, a importância do pilar de uma alimentação balanceada, saudável. Nós aqui no Pet Doc acreditamos em 4 pilares. Nós criamos esse conceito dos 4 pilares da vida longa e da vida saudável, que são, um deles é a alimentação de qualidade, contribuindo para uma manutenção de peso, que a gente sabe que o sobrepeso hoje é algo muito frequente e muito deletério para os nossos pacientes, né? Então a gente trabalha muito esse pilar. O outro pilar é a saúde oral, porque realmente a gente tem evidências científicas de que um animal que cresce e envelhece com a boca saudável, ele vai ter menos consequências de lesão e de doença em outros órgãos, além da qualidade de vida por não ter dor, não lidar com aquela infecção, né? E dor de maneira crônica. O outro pilar é prevenção de doenças infecciosas. Infelizmente, ainda muitos animais padecem, ficam com sequelas ou até mesmo morrem, porque houve falha ali na prevenção de um protocolo vacinal personalizado ou um uso do antiparasitário de maneira adequada, né? E por fim, não menos importante, a realização de check-ups periódicos, que hoje a gente pode viver essa realidade. Quando a gente tem muito próximo tempo de formadas, não existia, não se falava muito nisso, de check-up, de você fazer exames periódicos. Então, hoje, realmente, a gente está num mundo novo, onde a gente consegue ter acesso e conscientizar as pessoas. Na verdade, sobre conscientização, sobre informação do cuidado que a gente tem que ter, que os responsáveis têm que ter com seus animais para que eles vivam mais e vivam melhor, porque afinal são filhos, né? E aí, como filhos, a gente quer que eles sejam eternos, mas para isso alguns cuidados precisam ser adotados, e aí a gente acredita fortemente nesses 4 pilares. Então, ainda mais importante a gente trazer, né, de novo esse assunto à tona no Pet Doc Cast, né, Paty? Porque realmente as pessoas têm que ter consciência da importância da alimentação, né, ao longo da vida do seu animal. Exato.
Como professorinhas, Carla, eu quero começar lá do comecinho, podemos? Vamos lá, Então, olha vamos só. lá. Aliás, eu achei esses pilares maravilhosos. Não vou copiar, eu vou replicar isso em minhas aulas, tá? Ai, legal. que Achei ótimo. muito, muito conciso, direto e eficaz. E Muito ó, bom. referencia a gente lá, faz as pessoas seguirem a gente, né? Vamos fazer essa contribuição, porque quanto mais pessoas tiverem, a gente acredita nisso, né, Carla? Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, porque a internet a gente sabe que dá voz para todo mundo, e nem todo mundo está falando aquilo que é baseado em evidência científica, a gente valoriza muito isso. Então, como é bom a gente estar alinhado e conectado com pessoas que estão preocupadas com isso, né? É isso aí. Isso dá sentido à nossa Lógico, jornada com aqui. certeza. Carla, ração é um tipo de alimento que surgiu pela necessidade de sermos práticos no nosso dia a dia, mas também pela necessidade de entregar ao animal o que ele precisa em termos nutricionais. Então, quando as rações elas foram formuladas e lançadas e caíram no mercado, a principal bandeira é: dê um alimento balanceado para o seu animal de estimação. Então, o que é isso? O que é um alimento balanceado? Perfeito. Paty, eu acho que quando a gente pensa, né, na volta de 40 anos, talvez um pouco mais, na época que os nossos pais tinham cães, malemar se tinha ração, muitas pessoas cozinhavam. E essa mudança, né, cultural e comercial também, fez com que a gente mudasse os hábitos, né? Então, hoje, existem pessoas que cozinham, mas não é mais como era antes, né? As sobras, ou eventualmente sim. comprar ali vísceras, misturar com fubá e tudo mais. O que a gente entende de uma dieta balanceada é uma dieta que atenda às necessidades daquele animal, daquela espécie, naquela idade e naquela condição de saúde, basicamente, tá? Então, a gente tem uma série de variáveis, mas pensando lá na origem, a gente tinha alimentação para cão adulto, gato adulto, filhote, cão adulto, filhote gato, filhote cão. Hoje a gente tem uma variedade enorme de opções. E são variáveis também interessantes quando a gente pensa na personalização, na adaptação, na customização de uma dieta, de um protocolo. Por isso a gente tem muitas opções hoje. E aí, quando a gente fala de balanço nutricional, a gente tem que pensar o que a gente precisa ter no alimento, né, de fato. O que é essencial? Então, a gente tem guidelines que norteiam, né, essas formulações, esses balanços, tanto americanos quanto europeus, e nós trazemos essas informações que são revisadas periodicamente por cientistas do mundo inteiro, para entender quais são, de fato, os números que a gente precisa colocar nos alimentos. Então, a gente tem um teor mínimo e máximo de proteína, um teor mínimo e máximo de fibras, um teor mínimo e máximo de gordura, de minerais, de vitaminas, para que a gente tenha um intervalo ali de condição ótima de saúde. E quando eu falo condição ótima, é você oferecer o que aquele animal precisa, né? Se ele tiver algum excesso, alguma falta, a gente vai diagnosticar isso ao longo da vida, através de pelagem, de pelo, de avaliações de check-up, mas basicamente um animal saudável vai preencher todas as necessidades ali nutricionais. E não é só sobre proteína, gordura, fibras e minerais, vitaminas. É também sobre a fonte desses nutrientes. Exato. Quando a gente fala de nutriente, já é algo que está pronto para absorver, algo que já é biodisponível. Mas como é que faz para a gente digerir e preparar esse nutriente para absorção ou biodisponibilidade? Eu preciso de uma função digestiva muito boa. E para isso acontecer, eu preciso de uma matéria-prima, um ingrediente bom. Então, quando a gente fala de um alimento, seja qual categoria for, econômica, standard, premium, super premium, o que de fato muda entre elas? Eu ia amarrar exatamente isso, Carla, essa próxima pergunta, quando você falou dos níveis nutricionais, que se você olhar no rótulo, o leigo vai olhar no rótulo de uma ração standard, de uma ração econômica, esse termo eu não conhecia. A premium, a super premium. Standard, premium e super isso, premium. é muito parecido, né? Você olha ali e os níveis são similares, mas o que muda é isso que você está falando. Então, fiquem ligados nisso, pessoal. Não é sobre os números que estão ali, mas é a origem dessa matéria-prima, a qualidade dessa matéria-prima que vai mudar a qualidade da ração. E o preço, obviamente, né? Claro.
Quando a gente tem até um termo para avaliar isso, que chama digestibilidade. Mas a população que consome, que vai lá, compra, não precisa conhecer esse termo. Mas quando a gente entende que o ingrediente bom tem mais facilidade de ser digerido, mais aproveitamento, a gente está falando sobre digestibilidade. Então, na verdade, é uma subtração de o que come e o que sobra. Então, se a gente tem uma sobra ali para fezes, urina, gases, muito grande, é sinal de que você não está consumindo e digerindo e absorvendo aquele produto de forma satisfatória. E aí a gente tem uma digestibilidade baixa. Quando você tem sobras pequenas, não tem muitos gases, tem uma condição de score fecal boa, provavelmente esse alimento teve uma boa digestão, uma boa absorção de nutrientes e sobrou realmente o que não precisa ser aproveitado ali como sobras. E a digestibilidade desse produto tende a ser mais alta. Então, basicamente, quando a gente olha um produto, né, ele tem essas categorias que são avaliações mercadológicas, né, não tem nada que obrigue o fabricante a colocar segundo uma legislação, não, é uma avaliação mercadológica, tá? Que também orienta e até organiza um pouco melhor esse mercado. Mas, para o tutor, para a família que está consumindo aquele produto na gôndola ou indo ao pet shop, é muito importante que ela leia os ingredientes, porque os ingredientes mostram um pouco como é que é feito aquele produto. Muita gente não conhece vários ingredientes que são usados na alimentação de animais, e muitos nem são usados na nossa alimentação. Então, eles vão ver lá sorgo, farinha de vísceras, farinha de carne, você fala assim, nossa, mas ele está comendo isso. Porém, culturalmente, nós não ingerimos esses alimentos. Mas não quer dizer que eles são ruins, que eles não são nutritivos. Pelo contrário, na produção de um alimento ração, existe uma série de etapas que facilitam o preparo daquela matéria-prima para ela ser biodigestível, biodisponível e facilitar a digestão. Até porque, Rebeca, concorda comigo se eu estiver errado, se eu não estiver correta. Os nossos cães e gatos não mastigam, né? Então, quando a gente oferece um alimento seco, em formato de croquete, enfim, ele precisa sofrer uma hidratação e virar uma textura de pasta sem a mastigação. Então, essa textura de pasta, ela também exige que o produto tenha sofrido moagem, muitas vezes ser transformado em farinhas, né? E essa massa desse bolo ser muito homogênea. Então, quando a gente fala de fabricação, a gente volta lá atrás, na matéria-prima, na origem dessa matéria-prima, quem é o fabricante, quem é o produtor, é um cereal que tem mais resíduos de defensivos agrícolas, menos, é uma proteína que teve um controle biosanitário, são ovos caipiras, são ovos, enfim, né, todo um controle de matéria-prima, de controle sanitário, fúngico, de defensivos agrícolas, uma série de pontos de atenção mesmo para você selecionar essas matérias-primas, e depois disso elas passam por preparos como farinhas, hidrólises, alguns tratamentos para facilitar a massa desse bolo. Nossa, que E depois esse bolo vai ser cortado, ressecado, né, desidratado, e aí é oferecido para o animal. Aí você fala, nossa, mas por que desidratado? Que absurdo, o cachorro comeu um alimento seco. Porém, gente, não é só uma questão de praticidade, é uma questão de estabilidade também. Sim, né? segurança. De um produto que tem um shelf life maior, é um produto que resiste ao ambiente. Vale lembrar que, quando a gente fala de tutor, a grande maioria dos tutores não estão em casa quando o pet está lá. A maioria, ele volta à tarde, e ele vai lá e enche o pote de comida e beijos, tchau, vou trabalhar. Se esse alimento sofre oxidação, fermentação, azeda, atrai muitos vetores, a hora que esse animal vai comer, ele pode ter um problema mais grave de contaminação e tudo mais. Então, é um produto também que tem uma proteção por ter menos água a contaminantes, a fermentação, a atrair vetores e tudo mais. Não quer dizer que ele pode ficar exposto, porque ele também
oxidação, pode hidratar e tudo mais. Mas ele resiste mais tempo. Uhum. E também resiste mais tempo na embalagem. Então, a gente chama de shelf life maior, que é um tempo de prateleira maior, né? Por conta da atividade de água ser baixa, da umidade ser baixa. Assim é quando a gente compra uma torrada, quando a gente compra um biscoito, quando a gente compra uma barrinha de cereal, enfim. E aí, Carla, eu vou fazer um gancho aqui. A gente vive um momento que muitas pessoas demonizam a ração, porque Sim. vem dessa era de que tudo que é industrializado é maléfico. Tudo que fica na prateleira, que tem lá o estabilizante, o conservante, blá, 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 faz mal. E aí a gente entra na seara da alimentação natural. Eu vou dar minha opinião de não nutricionista, não nutróloga, né? O que eu entendo? Que a melhor dieta é aquela que se adapta à tua rotina, a rotina, obviamente, do seu animal e as necessidades, porque a gente sabe que tem animal que vai precisar, de repente, receber uma alimentação natural por indicação clínica, terapêutica. Mas demonizar a ração, considerando que a gente tem empresas tão sérias, tão preocupadas, tanto nacionalmente e internacionalmente, em entregar um produto de qualidade, não é justo, né, Carla? Olha, Beca, eu acompanho muitos institutos de pesquisa brasileiros, muitos institutos de pesquisa fora do Brasil, todos eles têm canis e gatis de excelente cuidado com os animais, são animais que moram muitas vezes nos institutos de pesquisa, e são animais muito bem cuidados, talvez mais bem cuidados que muitos lares. E mais do que isso, a pesquisa, a ciência, ela traz o quê? Segurança. Dose exata, segurança de molécula, desenvolvimento de alimentos que são mais apropriados para doenças e trazem, o que eu falo, né, que contribui para a longevidade. Quanto mais exato você é, quanto mais embasado em guidelines e em ciência, muito mais seguro é aquele alimento. A alimentação caseira é uma estratégia. Eu indico muitas e muitas vezes. Porém, ela tem seus pontos sim, pontos não. E não é para todo paciente, não é para toda a família, né? Quando a gente olha Brasil adentro, e eu sempre falo isso porque o rádio me mostrou uma realidade que eu não conhecia. Muitas vezes a gente está na capital, a gente está num grande centro urbano, a gente tem, né, clientes com ticket médio maior. A nossa vida é muito fácil aqui, onde a gente habita e trabalha, né, Carla? Pois é, a gente está do lado de grandes indústrias, do lado de grandes pet shops, mas quando a gente olha Brasil adentro, a gente tem outra realidade. Muitas vezes a família não tem condição de comprar todos os ingredientes de uma dieta caseira, ou a suplementação de uma dieta caseira, ou não tem espaço para armazenar, ou simplesmente não tem tempo. O tempo hoje é um ponto muito importante, né? Muita gente não cozinha nem para si. Aí você fala assim, tá, mas tem indústrias que fazem comidinha. Alguém vai fazer esse trabalho por você. Vai custar. Então, também tem um valor agregado mais alto. Não é para qualquer família. Mas tem situações de indicação terapêutica e que, sim, é uma ótima ferramenta, é muito interessante, exige uma certa disciplina, que eu sempre falo no momento da consulta. E quando eu vejo que a família não está alinhada àquela disciplina, eu sou a primeira a falar, olha, eu acho que o Bob não é um paciente interessante para dieta caseira. Ai, Carla, é bem assim que nós pensamos, né, Patrícia e eu, que realmente é o bom senso, né, adequação, e a gente vê pessoas indo para aquele extremo, né, que absurdo dar comida de pacote pro meu bicho, por isso que eles estão tendo tanto câncer, por isso que tá tendo tanta doença renal, não é sobre isso, é porque eles estão vivendo mais. Quando cai na generalização, sempre vira... Exato, é questionável. Exato. Agora, o que me dói mais é a gente olhar para uma parcela da população de tutores preocupados, mas que não tem nenhum conhecimento científico ou médico veterinário, e que ficam angustiados com esse tipo de posicionamento. Que eles querem o melhor para o seu bicho. Então, e eu vou acreditar em quem? Exato. Então, para um responsável, para um pai de pet, né, para alguém que tem o animal como um membro da família e quer fazer o melhor, então a gente consegue dizer... Fique tranquilo, existem sim várias rações de qualidade e ele não vai ficar doente ou com câncer porque está comendo ração.
Pois é. Agora, existem rações e rações, né, Carla? Sim, e aí entra duas polêmicas, na verdade, né? Quando a gente fala de pacientes oncológicos, muita gente traz essa bandeira de ração causa câncer. Assim, essa pergunta, essa indagação chega para mim semanalmente. E no consultório é muito comum. E aí eu sempre tento resumir, porque senão vira uma aula, mas o câncer, ele é multifatorial. E a gente tem uma série de gatilhos para carcinogênese. Vocês sabem, né, muito bem. Mas o tutor, ele não conhece, ele acha que ele leu em algum lugar e aquilo se tornou uma verdade porque foi dita várias vezes. Então, a carcinogênese, rapidamente, ela pode ter vários gatilhos, vários fatores que são propulsores, né? Um deles é a presença de corantes artificiais, também de alguns conservantes em alta concentração, mas vale lembrar que quando a gente fala de BHT e BHA, o paper que se fala, né, que causa câncer, eles usaram uma dose 50 vezes maior em camundongos e tiveram um resultado de uma ativação de mutação naqueles animais. Só que ninguém usa 50 vezes a dose. É um ativo caro. Eu falo, por que você vai usar um balde se você pode usar um conta-gotas? É caro. Ninguém faz isso na indústria. Por não precisar e porque a gente quer produtos que tenham uma duração ali, uma validade controlada, mas não precisa ser muito longa. Você não precisa ter um produto que dura 3 anos. Ele pode durar 12 meses, né? E aí, muita gente tem esse questionamento porque não conhece. E essa ignorância, né, esse não conhecimento, ele se propaga muito rápido, porque é muito mais fácil você falar várias vezes uma mentira e ela se tornar verdade, do que você buscar informação. E aí, o nosso papel é exatamente esse, trazer a informação correta. Então, a carcinogênese tem um papel aí, né, por conta de corantes, excesso de conservantes e também várias questões inflamatórias, como obesidade, sedentarismo, exposição ao solar, sol, horas de sono, estresse, genética. Isso que eu ia falar, Ninguém tá falando de genética, pessoal. Bulldog francês, os pits, os boxers, o próprio pug, enfim, uma série de animais que sofrem e sofreram muitas seleções genéticas. E a gente não está olhando para isso, porque muitas vezes o criador está olhando para altura, cernelha, pelagem, formato do focinho, formato dos olhos, e não está olhando para a parte fisiológica, né? E aí a gente, sim, tem que colocar os pingos nos is de quem é a responsabilidade. Precisamos cobrar dos criadores que exija um pouco mais de responsabilidade, porque a seleção genética, ela favorece a passagem ali de genes que eventualmente sofreram uma mutação, estão silenciosos, que são as alterações germinativas, né, que podem acontecer, não necessariamente vão se tornar câncer, mas que podem, em algum momento, acordarem ali e se tornarem moléculas, células de multiplicação errada. E também tem as alterações que são somáticas, são ambientais, são alimentares, como eu comentei. Sim. Então é muito difícil você controlar, né? A gente teria que morar onde para não ter nenhum tipo de gatilho? Meu Deus, nem me fale, Carla. Né? E vamos combinar, né? A pessoa está preocupada em dar uma ração que causa câncer, mas fuma igual uma chaminé do lado do pet. Então, eu falo às vezes, Patrícia, eu falo assim, você já comeu Skittles, aquela balinha colorida? Você já comeu como é que chama aqueles sucrilhos do papagaio? O Kellogg's. Isso. Isso. Já comeu gelatina? A balinha que você compra, ela é cor-de-rosa? E o iogurte que você dá para sua filha é de morango? Todos eles têm corante artificial. Todos. M&M's. Então, assim, estamos cercados de produtos da nossa alimentação que também tem muito corante. Então, não escolha uma ração multicolorida. Uma Pois ração colorida. Pois é. Quanto mais, vezes, né, a original for a cor ali, melhor, né? Então, eu falo que é muito fácil você acusar alguém, né? Você estender o dedo e falar assim, isso faz mal, isso causa, isso é um problema, isso é um veneno. Mas você não está olhando para a sua alimentação. Você faz atividade física, você bebe água, você dorme o suficiente, você usa protetor solar, enfim, tudo isso, né? Então, se eles são da nossa família, nós temos também que trazer um pouco mais perto disso e mostrar a realidade. Mas quando a gente tem uma família que é consciente, a gente
consegue explicar que existem nuances de qualidade. Então, eu tenho um alimento, como eu falei, o econômico, que ele tem um valor por quilo bem mais baixo, em torno de R$ 2, R$ 3 o quilo do Normalmente alimento. vende a granel, né, Carla? Nos Vende a granel ou aviários, vende casas em de ração. atacadistas, né? Aqueles Aham. sacos de 15, 20 quilos atacadistas. E a gente sabe que aquele produto ele vai ter uma digestibilidade baixa. Uhum. É aquele animal que come bastante, mas defeca bastante, Nossa senhora, tá? sim, sim. Uhum. Aquele Tá? monte de cocô em casa que dá aquele trabalhão para limpar, e geralmente é o cocô bem fedido, né? Isso. Por quê? A digestão não é tão boa, né? Uhum. Mas aquele cachorro come bastante. Come, não ganha muito peso, mas tá ali, né? Uhum. Grande parte também da população acaba Tendo comprando esses acesso a esse produtos, né? produto. Aham. Aí a gente tem a linha Standard, né? Que é uma linha que tá intermediária ali entre a econômica e a premium. Que você Ainda ainda tem encontra em... corantes, E essa linha a gente encontra em supermercado, né? Via de regra. em supermercado, mas também encontra em pets de bairro, a granel, né? Uhum. Que tem um valor ali por quilo de 10, R$ 8. E Uhum. também, né, já melhorou um pouquinho, mas também tem uma digestibilidade ruim. E geralmente é colorida, né? Também. Na sequência, a gente tem a linha Premium, que já não está no mercado, que já é vendida em comércio mais setorizado. E a Super Premium, que vem na sequência, que é só em espaço de circulação veterinária. Então, você não vai encontrar no Carrefour, você não vai encontrar nos mercados aí de bairro, porque realmente são mais especializados, né, nesse canal. E o que muda da Premium para Super Premium? Como eu falei, essa escala de digestibilidade, o valor dos ingredientes, né? Até a taxa ali de quanto de proteína, quanto de gordura. Então, isso tem diferença. A Super Premium, ela também traz alguns adicionais, como cuidado com o formato, um formato adaptado para mordida, um formato adaptado para que o gato consiga comer com conforto, por exemplo. Traz o cuidado de ter alguns ativos para diminuir queda de pelo ou melhorar a digestão para quem tem pelo longo, para evitar bola de pelo para gatos. Cuidado com saúde oral, existem ativos que auxiliam a não agregação de resíduo nos dentes. Cuidados com saúde intestinal, cuidados com saúde articular e assim por diante. Então, estes cuidados propriamente estão na linha Super Premium, tá? Mas eu preciso sempre buscar alimentos que tenham tudo isso. Não, você pode oferecer um alimento básico, mas que ele tenha uma boa digestibilidade, tá? Que seja pelo menos premium, né? Porque aí você consegue oferecer dentro da grade de nutrientes essenciais, todos eles. As Então, outras alimentações a gente não tem como, né, garantir que ele vai conseguir absorver isso todos os é, nutrientes essenciais. isso é, nossa, uma informação preciosíssima, Carla, porque eu vejo muito as pessoas ansiosas por saber se estão fazendo certo e muitas vezes buscando nas gôndolas de farmácia veterinária suplementos, né? E eu vi numa daquelas pesquisas que eu comentei com você que estava fazendo sobre números, que 50% dos responsáveis oferecem algum tipo de suplemento e de vitamina para o seu pet. Por Então, conta própria. por conta própria. Então, olha que interessante, se você já faz uma dieta equilibrada, de alta ou altíssima qualidade, você não precisa se preocupar em suplementar. Exatamente, Patrícia. Aliás, trago um post-it aqui na nossa mente que nem toda suplementação é necessária e excesso de suplementação faz mal. Então, tanto carência, níveis baixos, quanto excesso, níveis altos, são problemáticos. Então, aquele tutor que dá cálcio junto ao crescimento do filhote, aquele tutor que adiciona whey protein na refeição do animal para ele ganhar mais músculo, ou aquela pessoa que coloca mais carne, mais arroz, um fio de óleo, não é por aí. Fora as pessoas que às vezes compram suplementos pela internet, que não sabem para que serve, Procedência. compra pelo impulso daquela
aquela venda de esse produto resolverá todos os problemas do seu pet, de coceira, alergia, tem várias histórias. Na saúde oral, então, Carla. E ainda traz o amor de volta em 3 dias. Então. Então, assim, eu tenho que deixar isso, né, como um post-it ali para todo mundo ter atenção, porque é perigoso. Você pode ter sobrecarga renal, você pode ter sobrecarga hepática, você pode ter intoxicação. Então, não é simples e trivial, né? Quando eu vou suplementar, por exemplo, uma vitamina D, o cálcio, ou vitamina do complexo B, que é hidrossolúvel, eu sempre mensuro antes. Porque eu sei que se estiver no nível adequado, eu não tenho que suplementar nada. Agora, tá um pouquinho baixa. Eu suplemento na quantidade, na concentração que eu sei que precisa, continuo acompanhando, porque eu não quero nem excesso e nem carência. Exato. E quem faz isso? Nós, veterinários, não é o tutor. A família não tem responsabilidade nem obrigação de conhecer tudo isso. Tirem isso do seu colo, sabe? Não é da área de vocês. Assim como eu não vou falar com um engenheiro se a parede pode subir aqui ou se ela não pode, né? Então, a gente tem que entender que a gente não precisa conhecer sobre tudo, mas tem pessoas que conhecem. Sim. E buscar profissionais que estão alinhados à ciência. Preparados, sempre. Né? Carla, essa sua fala é primordial, né? E é por isso que o Pet Doc existe, sabe, Carla? Porque a gente que vem de uma história de professora de graduação, de pós-graduação, sempre muito técnico, falando para a formação do médico veterinário, a gente sentiu no nosso coração a necessidade de traduzir essas informações mais técnicas e científicas para as famílias, porque assim, a internet, como a gente disse no início, é maravilhosa, é uma ferramenta do nosso dia a dia que ajuda a gente, né? Encurta muitos caminhos, mas ela também traz muitas informações erradas. Tem muitas pessoas que não são capacitadas, não estão alinhadas com a ciência, como você bem disse, e que estão jogando informação, né, ao vento. E as pessoas, o leigo não tem como saber, muitas vezes, refinar, decidir quem seguir, ou se aquela pessoa falou certo ou não. Então, a gente tem esse papel, nós aqui como comunicadoras, você da mesma forma, é de tentar entregar para essas famílias multiespécie uma informação refinada, uma informação segura. Né? Então, a gente está nesse mundo, um dos nossos papéis, além de tantos outros que nós temos lá das capas, é isso. Acho que é uma escolha nossa de vida. E aí você falando sobre suplementação, que as pessoas, né, Paty, que você trouxe essa informação assustadora de 50%, né? Carla reiterou ali. Aí eu vou amarrar na alimentação natural. Porque aí a alimentação natural virou moda. Entendemos já sobre as rações, o papel, a importância de se escolher uma ração de qualidade. Eu entendi que pelo menos premium é uma boa escolha, né? E aí o que acontece? O pessoal, muita gente migrou para alimentação natural por ideologia. Não vou dar comida empacotada, industrializado, vou para alimentação natural. Outros vão por indicação veterinária, né? Só que muitos desses, Carla, que eu percebo em consultório, na minha rotina de atendimento, migram para alimentação natural, né? E não tomam os cuidados que eu entendo, né, baseado no meu conhecimento, necessários. Então, eu começo a fazer um arrozinho com abobrinha, com a cenoura, com o peito de frango, de repente uso o peixe, de repente uso a carne moída, né? Mas será que essa alimentação que eu decidi fazer para sair do pacote, eu estou conseguindo ofertar para o meu animal todos os nutrientes que ele precisa? Aí sim a suplementação tem um papel importante. Eu falo isso com o consultório, eu falo, olha, porque faz parte da minha conversa, da minha anamnese, entender o que o animal come. E quando eu vejo que está na alimentação natural, sem acompanhamento do nutrólogo, cara, eu bato na tecla fortemente, olha, precisa passar por uma consulta especializada. Não pode... mas eu peguei... adoro, receita no TikTok. Tem isso agora no TikTok? Tá atrasada você, cara. Não, eu escuto. Olha, o TikTok é uma... Doutora, mas é que eu peguei lá no TikTok, tem uma receita e não, ali diz que tá completíssimo, né? Já chegou isso até mim, esse tipo de informação. A gente quase convulsiona no consultório, né? Então, assim, olha o nosso papel de edificar, de entregar uma informação. Você quer da alimentação natural? Ok. Tem seus benefícios, tem suas vantagens, se você conseguiu adequar isso na tua rotina familiar, mas busque uma orientação especializada. Não dá para ser assim, achando que você vai fazer lá
um mix, porque daí acaba, aí eu trago um termo, Carla, que eu vejo que muito disso em relação à ideologia que eu me referi diz respeito à humanização. Então assim, não, mas eu como comida variada todo dia. Imagine o meu cachorro comer ração, ele enjoa. Antes de você falar da suplementação da alimentação natural, voltando, dando um passinho para trás na ração. Carla, eles enjoam das rações? Isso eu escuto muito também. Olha, eu tô aqui me formigando para falar. Vai, com entendeu? você. Deixa eu falar, né? Tô assim. Bom, primeiro, a preferência sensorial de cães e gatos não é o sabor, tá? Então, assim, já começa essa bomba, aquela bomba. Nossa, né? isso é uma bomba, eu não Não conhecia. é o sabor, pessoal. Perfeito. Eu sabia que pro gato isso era muito importante. O mais importante para ambas espécies é o aroma, tá? Em segundo lugar, é a textura. E aí, na sequência, vem sabor, granulometria, umidade, Eu etc. sou uma Mas a gata, umidade, Você é uma a gata, umidade eu amiga? puxo para textura, né? A umidade, se tem caldinho, se é seca, se é Sim, crocante, sim. eu puxo ela para texturas. Por quê? O número de células, né, de papilas gustativas que cães e gatos têm na língua é muito menor do que as nossas. Começa por eles não conseguem, eles não têm capacidade de sentir, curtir o sabor como a gente curte. Eles têm uma superfície olfativa muito mais eficaz e funcional que a nossa. Então, para eles é muito mais fácil sentir o cheiro do que o sabor. Ali eu já assim, nem preciso falar mais nada. Já explicou tudo. Segundo ponto, a textura pode ser um crivo de diferença. Então, vai ter animal que prefere o crocante, tem animal que prefere o caldinho, tem animal que prefere o morninho, tem animal que prefere enfim, uma textura macia, confortável, outro sim, outro não, um mix. Então, isso a gente conversa no consultório. Eu quero entender qual é a preferência desse animal, para que ele não enjoe. Mas ele não vai enjoar do sabor, ele pode enjoar do cheiro. E aí, assim, quando o alimento é bem feito, quando o alimento é fresco, numa dieta caseira, ou um alimento de bom valor biológico, que tem ingredientes, matérias-primas de alto valor, ele nunca vai nunca vai ter um aroma ruim, tá? A não ser que aquele pacote esteja aberto há muito tempo e o aroma já foi embora, né? É igual a gente abrir uma bolacha, deixar ela aberta, ela vai murchar, ela vai perder o sabor, ela vai perder o cheiro, né? Por isso que a conservação do produto é muito importante. Mas o aroma e a textura são os sensores de preferência dos cães e dos gatos. Então, quando falam que enjoou, eu falo, pode ser que ele tenha enjoado da textura, pode ser que ele tenha enjoado de algum aroma, vamos ver, ervas aromáticas, mudar alguma coisa, mudar a fonte proteica, algumas coisas a gente consegue ajustar. E aí, qual que era o segundo ponto que você tinha comentado? então, de suplementação, né? Isso, aham. Tá. A suplementação, ela não é importante na dieta caseira, ela é fundamental, ela é necessária, ela é uma exigência. Não tem para onde correr. Eu falo que se o cachorrinho, o gatinho não come no prato junto com a comida, ele vai ter que tomar por boca, ele vai ter que tomar por algum buraco. Porque não tem o que fazer, tem que dar. A gente não consegue fechar a fórmula só com arroz, frango e cenoura, não dá. Então, eu preciso que o tutor, que a família tenha consciência de que será diário a administração, a oferta, a ingestão da suplementação. Ah, mas tem que ser pó? Não, tem várias apresentações hoje. Cápsula, comprimido, pó, manipulado. Dá para a gente dar um jeito. Mas é diário e é obrigatório, tá? Assim como comer o prato todo. Eu não posso ter um paciente que come só o franguinho e joga fora o arroz e a cenoura. Não, tem que comer o prato todo. E aí, quando eu falo de textura, meninas, eu entrando na dieta caseira e falando também de digestibilidade, o que acontece se a gente oferece cubinhos de cenoura, cubinhos de vagem, cubinhos de brócolis na refeição do cachorro, e ele come aquilo? O que acontece? Esse alimento vai passar pelo trato gastrointestinal e provavelmente não vai ser bem quebrado e provavelmente vai aparecer lá nas fezes, certo? Então, o que a gente precisa fazer na alimentação caseira? Processar. E aí eu uso essa palavra porque quem traz aquela crença de que dieta caseira não é nada processada, tem um ledo engano, porque você cozinha,
e você processa, você fatia, você moe, você amassa, você tritura, isso é processo. Então, ela também vai passar por processamento. E eu preciso que ela passe por processamento para ela ter uma boa digestibilidade, tá? Então, a palavra ultraprocessado ou processamento industrial, acho que a gente consegue interpretar um pouco melhor quando a gente pensa de fato o que é. É transformar a matéria-prima em algo que tem uma boa digestibilidade. Esse caminho vai ter processo. Tem que ter processo. Senão a gente teria que plantar o que a gente come, colher a maçã sem lavar, morder, né? E aí isso não funciona na maior parte das cidades, né? O termo natural é o quê? Dieta natural, alimentação natural. O termo natural também é muito discutível, porque para mim é uma coisa, para vocês pode ser outra. E aquela questão de você tá lavando o alimento, você tá plantando e tirando da terra para consumir, você consome cru, você consome cozido, você consome, enfim, é muito complexo, né? Eu sempre indico dietas caseiras cozidas. Nunca, nunca, em hipótese nenhuma, dieta crua. Por questões fitossanitárias, uma série de questões zoonóticas, e que eu em literatura para falar sobre isso. Então, quando me falam sobre alimentação natural, dieta caseira, é assim, tem que ser cozida, tem que ser suplementada, tem que ser processada, e o paciente tem que comer o prato todo. Tá super alinhado, dá tudo certo, estamos juntos? Ok, então vamos nessa, tá? Não, não consigo, por isso, então provavelmente não serei eu a Sim. pessoa a indicar a dieta caseira para você, né? Excelentes explicações, Carla. Que aula, né, Paty? Nossa, um privilégio. Um privilégio, Carla. Muito obrigada. Carla, então, assim, resumindo alguns pontos importantes e destacando, porque você foi colocando inúmeras informações, né, na tua fala, desde o começo. Falei muito, né, gente? Não falou muito, são essa- informações preciosas. Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser destacadas, sabe? Então, por exemplo, você comentou lá no comecinho sobre uma dieta balanceada, é aquela que atende às necessidades daquele indivíduo para a espécie, para a idade e para a condição de saúde. Eu adorei essa fala. Por quê? Porque não é firula fazer ração de filhotes para filhotes. Fazer uma ração sênior para os animais mais velhinhos. Quando eles chegam na idade adulta, trocar de fato para uma dieta de cães adultos. Porque tem muita gente que continua dando filhote, né? Até 3, 4 anos e acha que é para fazendo garantir, a melhor coisa, né? Não é firula você comprar uma dieta que seja específica para aquela raça ou para aquela condição de saúde, para animais castrados, né? Enfim, existem muitos estudos acerca dessas necessidades de cada perfil. E essas necessidades que são mais personalizadas, idealmente que seja orientado por um médico veterinário. Exato. Né? Porque às vezes o tutor fica ali, né, naquela gama de opções, mesmo dentro de um hospital, de uma clínica, né, de um pet shop, mas assim, o ideal é sempre a indicação do médico veterinário. Então, se eu tô de frente a uma gôndola lá no pet shop para escolher a ração para o meu gato ou para o meu cachorro, quais são os passos que eu tenho que dar? De forma bem clara, assim, bem resumida. Bom, primeira coisa é, o seu cão, o seu gato, ele é filhote, ele é adulto, ele é velhinho, ele tá no peso ideal? Ele é um paciente que precisa de algum ajuste ali de peso? Segundo ponto, ele tem algum problema de saúde que limite ele a ficar num alimento de manutenção, que a gente chama? Porque hoje a gente sabe que existem muitos alimentos adaptados a tratamentos de várias doenças, desde alérgicos a sensíveis digestivos, a tumores, né, a pacientes oncológicos, renais, cardiopatas e tudo mais. Então, as perguntas que a gente tem que se fazer: qual é a idade, se ele é castrado ou não é castrado, se ele está no peso ideal, se ele tem ali, né, uma conformação em equilíbrio, e se ele tem algum ponto de atenção na saúde. Não, ele está saudável, está super bem, papapá. Bom, você vai buscar um alimento que você consegue manter, que cabe no seu bolso.
né? Não adianta você ir para uma super premium, se empolgar ali e depois não conseguir manter, né? Porque a gente quer um resultado a longo prazo. A nutrição é uma ciência que ela demora para a gente ver problemas e evolução positiva. Então, nada vai acontecer em uma semana, um mês, tá? Então, a gente precisa de continuidade. Então, eu consigo comprar essa dieta aqui, tá tudo bem, consigo pagar. Então, você vai buscar um alimento que tem uma marca conhecida no mercado, dá uma pesquisadinha, dá um Google, um Reclame Aqui, veja quem é que faz esse alimento. Se é uma empresa que tem um respaldo científico, uma empresa que tem, né, notoriedade dentro da medicina veterinária, ou é alguém que começou agora, que produz lá no fundo da casa. E isso vale para dieta caseira também, tá, meninas? Sim, sim. Tá na Então, moda, né, Carla? Tem muita empresinha tem, fazendo dieta caseira, alimentação natural, enfim, né? Muita gente que saiu do mercado e resolveu fazer comida para cachorro. Sim. E aí não tem nenhum conhecimento, e aí decide entrar nesse mercado. Bom, então você tem que entender quem está fazendo, se tem, né, um respaldo científico, é uma empresa séria, tem selo ali de vigilância sanitária, né? É importante tem que ter o registro, tá? A dieta caseira e petiscos não tem exigência de registro no mapa, tá? Mas a ração tem. Então, de repente, você vai comprar um sachê de comida que veio lá só o rótulo, a vácuo, e é assim que vende. Você sabe o que está produzindo, onde está produzindo, se tem controle biológico, se tem alguém RT ali cuidando da produção? Pergunta, né? Vai investigar. E aí, se você já preencheu todo esse checklist, você confia na marca, você vai para aquele alimento que mais atende essas características do seu pet. Quando a gente fala de números, né, de nível de garantia, é uma das coisas que eu falo bastante também quando eu converso com as indústrias. O papel aceita qualquer coisa. Você pode falar que você tem um produto com 35% de proteína. Que proteína? Usando proteína de milho, você está usando proteína, né, de corte de proteína animal, você está usando farinha, você está usando farelo, você está usando vegetal, animal, qual é o corte, né? Porque isso vai impactar na qualidade, na digestibilidade, no valor biológico daquele produto. Então, se na descrição dos alimentos você acaba vendo ingredientes que não são tão bons, pode ser que aquele número 35 seja um número, mas que não representa a realidade, tá? E aí, a gente tem essas jogadinhas de marketing, né? Tem uma série de questões. Então, busca empresas que realmente entregam o que oferecem ali no rótulo. Eu sempre falo que a discussão de transgênicos, corantes e conservantes nunca está no mesmo platô, são coisas distintas. Transgênico é uma coisa, corante e conservante é outra. Então, que seja um produto que não tem corante e conservante, tá? Você tenha certeza que aquele produto tem todas as bolinhas da mesma cor e que os conservantes estão em níveis seguros. Como eu falei, se você pode usar um conta-gotas, para que jogar um balde? Ninguém usa um balde, tá? E ainda que sejam conservantes naturais, e aí sim as quantidades são muito maiores, que essa empresa ofereça segurança, que é um produto que não embolora, um produto que não cria bichinho dentro, a integridade do pacote. Gente, tem tanta coisa, né? Mas quanto mais super premium é o produto, mais ele entrega essa segurança, tá? E lógico, onde você está comprando? Porque tem muita casa de ração que vai lá e fura o pacote para empilhar, para tirar o ar, para caber mais na loja. E quando você agride a embalagem, você favorece a entrada de ar. O ar tem o quê? Oxigênio. Oxigênio faz o quê? Oxida. Oxida principalmente vitaminas e gordura, tá? Então, não pode ter uma embalagem violada. Assim como a gente não compra nada aberto, não pode ter furo na embalagem, tá? Então, tem uma série de pontos. A embalagem dos alimentos de maior valor biológico, mais qualidade, geralmente tem várias camadas, né? Para evitar a transposição de gordura, a embalagem é seca, ela não pega a gordura por fora, não entra luz. É uma embalagem que tem uma dificuldade para você rasgar, né? Ela não vai rasgar facilmente. O que mais?
Se for enlatado, se for enlatado, né, por exemplo, eu vou comprar comida em latinha. As latas, ao contrário do que muita gente falava no passado, e elas são contaminadas por metal pesado, lembra esses papos? As latas, elas são revestidas por epóxi, elas não são, o alimento não tem contato direto com o alumínio, tá? Ela tem um revestimento que mantém essa integridade. Por isso que é importante não comprar lata amassada, né? Mas o alimento não vai ter contato com o metal ali, tá? E faz com que o produto também tenha um índice de conservação por conservante diferente. Um produto que é feito em lata, por exemplo, ó, vou pegar esse daqui, ó, ele foi feito diretamente aqui dentro, tá? Então ele não precisa de conservante. É um produto que você abre, ele tem que ser consumido rápido, mas ele não tem conservante, porque ele foi feito aqui dentro, por autoclave, alta temperatura, alta pressão, ele foi cozido aqui dentro, selado já, então não tem nenhuma contaminação, é um produto estéril, vamos dizer assim. Então, ele é livre de conservante. Quando você lê isso na embalagem, fala assim, livre de conservante. Não é que ele é melhor que os outros, é que ele não precisa de conservação. Ele foi feito de uma forma que não precisa. Então, também tem umas pegadinhas, né? Que a gente acaba aprendendo. Mas acho que basicamente é isso. Que a gente tenha atenção nesses pontos. E lógico, nunca, nunca, nunca deixar de perguntar para o veterinário o que ele acha. Porque o veterinário conhece o seu pet, ele conhece o paciente dele, ele conhece o histórico. Então, ele sabe se tem alguma proteína que é um problema, ele sabe se o paciente teve histórico de, sei lá, problema hepático, lipemia, alterações urinárias, ele precisa beber mais água, enfim, todas essas questões que a dieta contribui. Então, a nossa orientação, a nossa indicação, ela é muito importante, ela precisa ser importante, né, que os tutores não façam isso sozinhos, né. E essa troca também de alimento, faz uma troca gradual, vai aos poucos, para A que gente ia esse era comentar, um ponto que eu perguntar ia isso. pedir para você destacar, Carla, porque eu vejo muitas pessoas na ansiedade, né, de trocar o alimento ao longo da vida. Ai, coitadinho, come a mesma coisa todo dia, vou ficar variando. Pelo que eu entendi, não há necessidade de variar, mas quando for variar, como é que a gente faz isso? Muito bem. Teoricamente, os cães e gatos precisam trocar de alimentação 2 vezes na vida. Eu vou adicionar a terceira e vou explicar para vocês. A primeira é de filhote para adulto, a segunda é de adulto para sênior e a terceira é em condição de doença, tá. Então nessas trocas que são comuns, né, são comuns o paciente precisar de um alimento adjuvante à terapia, nessas trocas a gente sempre faz de forma gradual e progressiva, ou seja, misturando o alimento anterior com o novo, 5 a 7 dias, a depender da sensibilidade de cada um. Então, visto isso, é uma regra, né, para todo mundo que tem pet. Quando a gente tem essa ansiedade de mudar o alimento, né, quer variação, diz mais sobre o nosso comportamento do que sobre a necessidade do animal, E aí tá? que eu comentei da Então, humanização, que eu vejo, é mais um anseio pessoal do que Isso. sobre o animal. É sobre mim eu do que acho que sobre ele, né? pois é, eu acho que a gente precisa acalmar um pouquinho o coração e falar assim: "Bom, eles não são crianças pequenas, são cães e gatos que têm necessidades, têm preferências, têm um certo instinto na escolha do alimento, e se a gente confia naquele alimento, porque o veterinário indicou, porque tem um bom respaldo no mercado, etcétera, você não precisa variar. Você não precisa variar nem sabor, nem formato, nem marca, nada, tá? Se o seu pet tem uma seletividade maior, se ele enjoa, como eu falei, né, do aroma ou da textura, existem formas de melhorar isso. Eu indico muito coberturas. Coberturas como sachês ou patês, que não são alimentos completos e que oferecem mais aroma, aumentam o perfume da dieta. Porque é isso que o pet precisa. Ele não precisa trocar de fórmula. Muitas vezes ele precisa de um estímulo a mais. E eu vejo isso muito em pacientes idosos e pacientes que estão doentes, tá? Embora o olfato, na minha percepção, seja o último sinal, último sentido
vai embora, que desgasta. Eu vejo animais bem, bem, bem velhinhos, que se você coloca um pedacinho de carne no narizinho dele, ele já fica. Ele pode não ouvir, ele pode não enxergar, ele pode nem andar, mas o olfato está lá, né? Então, o olfato é um sentido muito importante para eles. E talvez essa mudança de coberturas já seja o suficiente. Não precisa ficar trocando de marca, de fórmula, de sabor. Não, pelo contrário. Você ajusta algumas coisas pequenas e isso já funciona. Tá? Perfeito. Carla, e eu não queria perder a chance, a oportunidade de tocar num assunto contigo, que a gente falou da alimentação caseira, natural, né? Polêmico. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu tomar um golinho de água. Polêmico, que faz parte do meu dia a dia, que é a oferta de ossos, certo? Para que os animais limpem os dentes. Nós crescemos com esse conceito, isso vem lá, né, uma raiz cultural, que então o cachorro tem que roer osso, até porque qualquer desenho animado, qualquer fotinho, olha lá o cachorro com cocinho na boca. Né? E aí as pessoas, nós de forma geral, crescemos com essa informação e a gente entende que o cachorro tem que roer. De fato, é um hábito da espécie, mas eu percebo que as pessoas se perdem nesse sentido e aí oferecem coisas duras e nessas coisas duras, nesses objetos duros, entram os ossos e aí sabe quem que vem pra mim? Carla, os bichos com os dentes quebrados. Aí tem uma situação que é emblemática, que são 2 cães, que eu já contei essa história, Paty, você já deve ter ouvido, porque realmente eu repito ela várias vezes, de uma mesma tutora, de uma mesma responsável, e os 2 animais eram um pug e um bulldog, os 2, com os 4 quartos pré-molares fraturados, que é aquele carniceiro que as pessoas falam, né? Então, o maior dente desses animais, os 2 de cada animal. Então, 4 dentes na mesma família fraturados, porque ela dava o famoso casco, que também virou moda, que é o casco que você compra no pet shop, enfim, né? Nesses grandes comércios, e aí o animal, mas ele ama, doutor, ele fica roendo, e nisso, puf, quebra o dente. Então, eu faço um movimento, cara, um trabalho, assim, de informação, né, desde lá na universidade, para os meus alunos, etc., de que sim, um animal que recebe objeto duro ou osso, ele está sujeito a quebrar dente. Aí você faz o que você quer com essa informação. Se você está disposto a correr o risco, fica alerta, fica atento. E eu queria ouvir a tua opinião de nutróloga nesse contexto, né? O quão isso é importante para a saúde geral, porque se você vai lá, tá uma placa, ou tá uma divulgação, ou tá o vendedor falando, não pode levar esse osso aqui defumado, porque faz bem para a saúde. Já presenciei uma cena dessa, né? Bom, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa para falar sobre isso. Bom, eu também sou dessa bandeira de que a gente tem que ter boas orientações e segurança na hora de oferecer qualquer objeto de recreação. Desde uma pelúcia que o cachorro vai eviscerar e comer espuma, até um brinquedo que ele pode engolir ou fraturar dentes, né? Então, eu também muitas vezes pergunto, qual que é o brinquedo, o que você dá, etc. E eu falo, como é o seu cachorro? Uhum. Quando a gente vê a galera oferecendo ossos, eu sou absolutamente contra osso para qualquer cachorro. E gato não gosta, né? Mas cachorro. Eu sou absolutamente contra porque na natureza, e aí estou falando de um cachorro selvagem, tá? Na natureza, nenhum animal come osso. Uhum. Nenhum grande felídeo, nenhum grande carnívoro, ninguém, tá? Nem herbívoros, ninguém, nem formiga come osso. Então, vamos lá. Quando a gente vê um NetGeo, o Discovery Channel, que a gente vê lá nas savanas africanas, etc., o que a gente vê que sobra? Ossos. Uhum. Ninguém topo de cadeia, nem base de cadeia come osso. E por que a gente vai oferecer para o nosso bulldog francês, que foi, assim, construído geneticamente... Domesticadíssimo. Ele não sobreviveria em nenhuma savana, em nenhuma floresta, em nenhum ambiente livre, nunca. Ele não sobreviveria, ele não é um cão de ancestralidade, tá? Vou até usar essa palavra, que é muito forte. Eu uso muito essa palavra. Ossos. Uhum. Não faz nenhum sentido. Nem comportamental e nem nutricional, falando, tá? Do ponto de vista comportamental, porque, né, não está na ancestralidade deles, ninguém come osso, etc. Do ponto de vista nutricional, o osso, ele tem carbonato de cálcio, tem outros nutrientes
alguns outros minerais, mas a digestibilidade de osso é muito baixa. Ah, mas o pH do estômago dos cachorros e gatos é baixo e consegue digerir o osso. Não é verdade. Quem trabalha no hospital sabe quantos e quantos animais passam por endoscopia ou cirurgia gástrica para retirada de ossos, tá? Ah, mas o vira-lata na rua. O vira-lata na rua não tem plano de saúde, nem ninguém que leva ele para fazer exame de saúde para saber se ele está vomitando porque ele comeu osso. Ninguém nem vê ele vomitando ou com diarreia com sangue. E com certeza, se ele pudesse escolher, ele não quer o osso. Ele quer Não o quer resto osso. da carne ali, da proteína, da gordura que está Justamente. aderida ao osso. Né? Justamente. Então, ninguém, assim, isso aí é negrito, tá, gente? Ninguém na natureza come osso, porque não faz parte da cadeia alimentar de ninguém e porque a digestão é péssima. Ponto. Aí, quando a gente moe o osso, fala, ah, mas é farinha de osso. Também existe em alguns alimentos, como eu falei naquela aquela escala de qualidade, os alimentos mais simples, mais baratos, eles têm mais adição de farinha de ossos, ou farinha de carne e ossos. Então, a matéria mineral desse alimento, ela é alta, tem muita farinha de cálcio, farinha de ossos. O que acontece com isso? Toda vez que você tem muita adição de farinha de osso, você diminui a digestibilidade do produto. Seja em farinha, em triturado, em osso inteiro, o que for, você diminui a digestibilidade do alimento daquele animal. Então, ah, mas tem farinha de osso aqui na descrição de um alimento premium. Pode ter certeza que é uma adição assim, ó, titiquinha, tá? Que é para atingir o nível ótimo de cálcio. Nunca vai se usar alta concentração de farinha de osso, porque a gente sabe que ela derruba a digestibilidade do alimento. Aí, outro ponto, além disso, né, a questão da questão motora, né, muitos animais gostam da recreação de roer. Roedura é das necessidades dos cães, para quem trabalha com comportamento, muito se fala disso. Eu já entro numa seara que é assim, como é a mordida ou a mordedura ou a roedura do seu cachorro? Porque ele pode ser um Spitz que brinca um pouquinho e larga, ou ele pode ser um cão de mordida mais intensa que vai morder com ódio, que é o que eu falo. Ele morde assim, e ele joga exatamente no quarto premolar superior e no molar inferior e faz a alavanca. É perfeito ali, ó, o engenho anatômico, né, para promover uma fratura. A gente enxerga isso. Exato. Então, se você sabe que o seu pet tem uma mordida de ódio, assim, tipo, para destroçar, ele vai destroçar o osso, ele vai eventualmente engolir um pedaço, ou ele vai fraturar o próprio dente, tá? Isso vai acontecer em, assim, previsão de tempo curto, né? Isso vai acontecer. E vai cair no seu consultório para você ajustar. É o que eu falo. Se ele não fraturou ainda, ele vai fraturar. É uma questão de tempo. Isso. E se ele é um cão que faz ali uma roedura mais simples, mais recreativa de fato, ele brinca com um, brinca com outro, rói um pouquinho, isso distrai, vai para... Teoricamente, aquilo não está causando uma atração muito grande, ok, ofereça com supervisão e não o osso. Brinquedos recreativos que não soltam fragmento e que são seguros com formatos e que a gente consegue até estimular a parte cognitiva, sensorial, posição, enriquecimento ambiental. É isso que eu ia comentar, Carla. Não Desculpa te interromper, mas não necessariamente o osso, né? O osso a gente usou como exemplo, mas é bem isso que você falou. Qualquer objeto que seja duro, ele entra na interpretação mecânica do osso. Então, desde uma coisa que é muito comum, as garrafas PETs, e tem cães que gostam de morder aonde se rosqueia o gargalo, onde rosqueia a tampa. Nossa, ali é clássico também no meu consultório. Ai, doutor, ele adora a garrafa PET, daí ele pega a garrafa PET, coloca, faz essa mordida nervosa que você falou, e é ali que fratura. Pois é. Então, assim, eu sempre falo, quer oferecer? Seu cão tem ócio, tem ansiedade, ele precisa de algo para recreação, ele gosta de roer, senão ele vai roer sapato, móvel, pé de cadeira. Ofereça com supervisão, nunca deixe o seu cachorro sozinho com aquele produto. E saiba avaliar o cachorro que você tem em casa, né? Porque se ele é um cachorro que é candidato a ter uma fratura ou ingerir um pedaço, para que você vai esperar isso acontecer, né? E sim, existem, sei lá, 1 ou 2 trabalhos publicados falando de roedura para higiene dos dentes. Pessoal,
tem uma odonto aqui para falar melhor que eu. Então, assim, não levem isso como uma informação legítima, porque o mais indicado, o método de eleição para a higiene dos dentes é a escovação. Não existe milagre. E a visita ao veterinário odontologista anualmente, porque a escovação não é 100% eficaz também. Então, precisa de acompanhamento para a saúde oral. Tem que escovar. Quantas vezes por semana? Todo dia. Eu não consigo todo dia. O máximo que você conseguir. Né? E tem que passar pelo odonto uma vez ao ano, porque os últimos ali você não vai conseguir acessar. A escovação não é eficaz 100%. Não é nem para nós, né, cara? Nós temos que ir ao dentista, mesmo escovando, passando fio dental, olhando no espelho, a gente tem que ir lá fazer a limpeza profissional. Quanto mais a nossa escovação então, em relação a isso. Absolutamente contra ossos, nem crus, nem cozidos, nem congelados, nem chifre, nem casco, nada disso. Assim, eu sou muito pragmática nesse sentido, não tem papo. Exato. Não tem papo. Assim, as indústrias desses produtos, né, quando eu estou em congresso, em feiras, elas nem me param, porque não adianta, não vai me convencer. Não adianta. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz com esse nosso alinhamento, porque é um alinhamento, é um posicionamento baseado em ciência. Exato. Eu acho que a gente precisa... a veterinária não é uma classe tão unida, infelizmente, mas a gente precisa se unir, não só para a gente falar a mesma língua, mas para a gente ter esse cross de especialidades e falar assim, gente, até aqui eu consigo, daqui para frente você vai no odonto. O odonto vai avaliar a raiz, ele vai avaliar se teve trauma, se teve fratura, se teve, sei lá, uma série de questões, né? Até de pacientes que são braquicefálicos, a própria alimentação favorece a apreensão correta, mas a comida não. Tem animal que não suja os bigodes, não gosta. Então, a escolha da dieta tem a ver com a conformação craniana, que tem a ver com o formato dos dentes, posição dos dentes. Tem uma questão muito íntima, né, entre as especialidades e a nutrição. Então, eu sempre falo que o nutrólogo, o nutricionista, ele tem que saber um pouquinho de cada um. Do nefro, do cardio, do odonto, do onco, do dermato, né, do cirurgião, para saber onde foi aquela cirurgia, o que precisa da dieta e tudo mais. Mas todo mundo precisa um pouquinho de nutrição, né? Exato. Enfim, para a gente ser um time. Eu sempre falo no hospital, bom dia, time, porque somos um time. Né? E juntos a gente consegue otimizar o nosso serviço, né? Exatamente. Então, eu sou bastante rigorosa com algumas coisas, comunico também de uma forma mais rigorosa, entendo que tem pessoas que vão insistir no hábito, vão insistir até porque, mas eu vou comprar, a pasta custa muito caro, e esse osso é baratinho. Mas a informação está dada, né, Carla? Cada um faz com a informação o que quer. Agora, nosso papel é informar. Né? Carla, que delícia ter você com a gente. Parece que, olha só, se passaram 1h10, parece que faz 2 minutos que a gente e eu tô com um monte de pergunta guardada, tá? E vão ficar... Eu acho que a Carla vai ter que voltar. Vai ter que ter parte 2, hein? Quem quer parte 2? Comenta aqui embaixo. Eu acho. Exatamente. Vamos fazer sim. Você tendo disponibilidade para nós vai ser um prazer, Carla. Foi uma alegria, foi uma honra ter você aqui no Pet Doc, compartilhando, assim, tanta informação de qualidade, e não só isso, Carla, de maneira clara, precisa, objetiva, do jeito que a gente gosta, né, Patrícia? Que a gente gosta. Muito obrigada, querida. Obrigada, Carla. Eu agradeço muito, estou à disposição aí para outras dúvidas, a gente marca um parte 2, e estou muito feliz aí de ter profissionais dentro da comunicação como vocês, trazendo a informação descomplicada, é isso que a gente precisa. A nossa área tem uma série de assuntos pouco discutidos e cada vez mais necessários, né? E a internet, como você falou, Rebeca, ela aceita qualquer coisa. Então, sejamos vozes que trazem conhecimento, verdade, embasamento científico dentro dessa internet, dentro desse mar que aceita, né, tantas informações aí. Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. A gente agradece muito, Carla. E além de agradecer a Carla,
A gente tem que agradecer a MSD. MSD é a nossa grande apoiadora, a nossa early adopter, porque ela fundamenta um dos principais pilares da vida saudável, que é a prevenção de doenças infecciosas por meio de vacinas e de antiparasitários. Então, não está com antipulga em dias? Corre lá e aproveita, porque a MSD tem uma ampla gama de produtos de altíssima qualidade, começando especialmente pelo Bravecto, né, Rebeca? Exatamente. E você que confia, gosta do nosso trabalho, está aí nos ouvindo em mais um episódio. Muitíssimo obrigada. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, sobre esses assuntos que foram comentados aqui, escreve lá para nós, manda um direct, e aí se a gente não conseguir responder, a gente pede ajuda para o especialista, Carla, e a gente esclarece para você. Sim, Muito obrigada, pessoal. Pet Doccast tá aqui, Rebeca, por quê? Porque bicho é bicho. Gente é gente. Mas bicho e gente é família. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.